Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Como vão todos os irmãos? Espero que estejam bem. Ao acordar, que possam ter acordado confiantes naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus tem poder para fazer e principalmente na misericórdia de Deus. É preciso confiar na misericórdia de Deus. Só de você ter acordado já mostra que essa misericórdia lhe alcançou. A Bíblia diz que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Porém, essa misericórdia também se aplica aos nossos problemas, às nossas dificuldades. Dificuldades essas que na maioria das vezes são colheitas de nosso mau comportamento, da nossa falha ao obedecer. Eu vou pedir para que você abra uma palavra, a palavra essa que irá nos mostrar isso, como a falha ao obedecer traz muitas coisas ruins para nós e às vezes até desgraças. Porém, existe um Deus no céu que é capaz de nos perdoar. O que precisamos é somente reconhecer o nosso erro, nos arrependermos dele e pedirmos perdão ao Senhor. Vou pedir para que você abra aí em Daniel. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 9 também. Daniel 9, 9 diz assim: Mas tu és misericordioso, estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra ti. Desobedecemos a tua ordem, ó Senhor, nosso Deus, e não seguimos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu às tuas ordens. Pecamos contra ti e por isso fizeste cair sobre nós maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Tu cumpriste as ameaças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes e nos castigastes duramente. Nunca, em lugar nenhum, houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor nosso Deus. Portanto, tu és, ó Senhor nosso Deus, tu és justo em tudo o que fazes, e nós não temos dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor, Deus nosso, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o povo do Egito, e a fama que ganhaste com isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito mal. Ó Senhor, tu és misericordioso, portanto, não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e o teu santo monte. Amém? Então, nós vemos aqui, o profeta Daniel. O profeta Daniel orando a Deus, clamando a Deus por causa do pecado do povo. Isso aconteceu ali no primeiro ano do reinado do Dario, filho do Xerxes, do país da Média, quando ele era rei da Babilônia. E o Daniel estava estudando a palavra. Isso é muito importante. Em momentos que estamos passando por dificuldades, seja ela por coisas ruins que fizemos, ou seja ela porque Deus tem algum propósito e para esse propósito nós precisamos ser provados, não importa. A palavra é que vai nos manter sóbrios, guiados por Deus.
E nós vemos que Daniel, ao estudar essa palavra, para entender sobre ali os 70 anos, né, que Jerusalém ficaria arrasada, foi o próprio Deus que disse isso para ele. Ele queria entender isso, ele estava examinando os livros sagrados para saber o porquê Deus tinha determinado essa destruição, né, nesses 70 anos. E o que ele faz? Ele vai ali, ele se humilha diante de Deus e faz um jejum, e após o jejum é que ele faz essa súplica que eu acabei de ler. O que isso me ensina? Muitas vezes nós queremos entender o porquê estamos passando dificuldade, mas queremos entender com reclamações do tipo: pai, o que está acontecendo comigo? Por que o meu marido fez isso? Por que a minha mulher fez aquilo? Oh Deus, por que eles estão inventando mentira a meu respeito? Por que ele está me culpando, sendo que foi ele que traiu? É desse jeito que a gente chega perto de Deus. Mas para se chegar perto de Deus, você tem que se achegar com conhecimento da palavra dele. Porque o Daniel não chegou perto de Deus para reclamar: ó Deus, por que o Senhor vai arrasar a gente nesses 70 anos? Não. Ele pegou o livro sagrado e foi estudar para saber quais eram as consequências, quais era o motivo, o que de repente o povo tinha feito para que Deus pudesse jogar essa maldição, né? E não é de qualquer jeito. Nós vemos que Daniel, ele jejuou. O versículo 3 diz assim, ó: em sinal de tristeza eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre as cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Muitas vezes você quer chegar na presença de Deus, a sua oração é uma oração arrogante, é uma oração onde você praticamente pega pelos colarinhos de Deus, né, se ele tivesse, e pede uma explicação. Não, sente-se sobre as cinzas, coloque o teu rosto no pó, dizendo a Deus que você não é nada, e suplica a Deus uma resposta. E isso se ele quiser te dar, porque ele não é obrigado a isso. Mas Daniel sabia que ele era misericordioso. Por isso ele fez essa súplica, para que Deus pudesse atendê-lo e responder a sua dúvida. Então, meus irmãos, que vocês possam entender isso. Você quer entender o que está passando? Irmão Leandro, eu não entendo nada. Então você vai para a palavra de Deus. Começa a ler a palavra. Pegue ali os momentos onde o povo pecava e Deus castigava. Comece lá pelo deserto, lá em Êxodo. Você vai ver que Deus ele não permite a destruição à toa, porque ele tem prazer em nos maltratar. Não. Deus, quando ele mandava ali o mal sobre o povo, era para fazê-los serem obedientes. Ele permitia que o mal vinha para que eles não pecassem mais contra ele. Então você acha que você está passando o que você está passando porque Deus gosta de te castigar? Que Deus tem prazer no açoite? Não, ele não tem. Porém, se você está sem disciplina, é um fato que Deus ele vai lhe açoitar. E Daniel, ao fazer essa súplica, a todo tempo ele não coloca Deus na parede, ele se humilha. O versículo 10 ele diz assim: desobedecemos a tua ordem, ó Senhor meu Deus, e não seguimos as leis que nos deste por meio dos teus servos profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos, não obedeceu
as tuas ordens. Pecamos contra ti e por isso fizemos cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei do seu servo Moisés. Como que Daniel chegou a essa conclusão desse mal que eles estavam passando? Porque ele leu a palavra, ele examinou, ele estudou, entende? Conhecereis a verdade e ela te libertará. Não fique se fazendo de vítima para Deus, que Deus não engole isso. Ele sabe teus pecados, ele sabe o teu erro, ele sabe que você muitas vezes, a maioria que estão ouvindo esse áudio, colocou o marido, colocou a mulher no pedestal e Deus ficou lá no canto como segunda alternativa. Então agora é só colher a destruição mesmo. Plantou, vai colher. Então toda vez que você quiser uma resposta de Deus, vá até a palavra. Pegue a circunstância que você está vivendo, compare com alguma circunstância da palavra e você terá a resposta. Se você está colhendo o que plantou ou se é Deus te testando para te fazer exaltar. Não é verdade? Então pense nisso. Leia esse capítulo 9, você verá isso. Você verá que Daniel examinou a palavra para saber o porquê Deus estava profetizando 70 anos de desgraça. Mas você não quer saber da palavra. Por isso que eu sempre estou chamando, vem estudar comigo, para você ter entendimento, para você saber o que Deus está falando em sua santa palavra. Adquire um dos meus estudos, que você será grandemente edificado. Porque, meu irmão e minha irmã, não tem nada que possa lhe solucionar o que você está passando na sua vida do que a palavra de Deus. Porque ela vai lhe revelar que para você entender os planos de Deus, você vai precisar se humilhar. Intimidade com Deus não é chorar na presença dele, não é se arrepiar. Intimidade com Deus é saber como ele pensa. Isso é ser íntimo de Deus. Amém? Sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus aí abençoe os irmãos e não esqueçam de curtir. Fiquem na paz do Senhor Jesus.